Boa noite. Deus te conceda paz e o espírito receptivo à sua palavra. Amém? Só sendo mais claro a respeito do pastor Elson, ele, além de todas essas coisas que o Gabriel falou, ele também se especializou em MBA, possui também graduação em letras, tradução em inglês, e também fez gestão pública e mestrado em direito internacional, e está fazendo também doutorado em direito agora. É também escritor, e pastor há 30 anos, e dá palestras nesse campo de gestão financeira. Então, com certeza, nós temos uma abordagem muito boa. Você não deve perder, porque isso vai contribuir muito para a tua vida, amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito da palavra que eu preguei quinta-feira. Quero continuar e abordar outros aspectos. Provérbios 17, versículo 15. Provérbios 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, o que justifica o ímpio? Pessoas que cobrem pecados do ímpio, pessoas que cobrem maledicência, falta de lealdade, mentiras, seja o que for, que provém de pecado. A Bíblia diz que Deus aborrece aquele que dá cobertura ao ímpio ou alguém com pecado. E Deus também abomina aquele que condena o justo. Pessoas que não têm uma atitude que seja digna de condenação, e mesmo assim ela é condenada por outras pessoas. Então a Bíblia diz que Deus abomina tanto uma pessoa como outra. E abominar é detestar, é uma ação execrável, é uma repulsa violenta. Então, quando Deus abomina, Deus quer a distância dessa pessoa. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então nós estamos lendo um versículo que nos afirma que na divindade de Deus contém ira. Então Deus, ele se ira. E essa ira, ela se manifesta. Ela é derramada sobre toda a injustiça. Então Deus, ele tem ira. Assim também como a Bíblia diz que ele é amor. Lá em 1 João 4, 7. 1 João 4, 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é
amor. Então Deus é amor. A Bíblia está dizendo que Deus não é ira, mas que a ira contém na sua divindade. A ira está na natureza de Deus. E diante de tantos versículos, gostaria de ler um texto apenas. Jeremias 44, a partir do versículo 1. Jeremias 44, a partir do versículo 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Tof e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém. Então veja, Deus está dizendo: vocês viram o mal que eu fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas. Então nós estamos lendo um texto onde Deus derramou a sua ira sobre Israel e sobre as cidades de Judá, de tal maneira que essas cidades foram desoladas, e não restam mais nada dessas cidades. Versículo 3: por causa da maldade que fizeram para me irarem. Então os homens cometeram maldades e Deus se ira com a maldade. Ele diz: que maldade foi essa? E indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Então Deus se irou com esse povo por causa da idolatria. E a ira de Deus veio sobre as cidades, e essas cidades foram desoladas, abatidas. Versículo 4: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Então a gente não sabe bem o que caiu sobre essas cidades, mas algo terrível aconteceu, porque esse povo provocou uma maldade que indignou a Deus, e a ira de Deus veio e foi derramada sobre essas cidades, e as cidades ficaram desoladas. Então Deus não é ira, mas a ira faz parte da sua natureza. Salmos capítulo 5, versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Então são muitos versículos bíblicos, muitos contextos, que nos diz que esse Deus que é amor, é um Deus também que se ira. E quando a sua ira é manifestada, não é brincadeira. Ele vem para destruir, para consumir. Existem pessoas que já questionaram tal coisa e disseram: como pode um Deus que é amor ficar irado e cometer tais coisas? E é exatamente isso que eu gostaria que você pudesse ter consciência a respeito de tal coisa.
Deus, ele só se ira porque ele é amor. A ira de Deus, de onde vem, onde nasce essa ira? Nasce no seu amor e na sua bondade. É por Deus ser bom que ele odeia a maldade. Não tem como você odiar a maldade se não partir de uma bondade que habita em você. É por Deus ser verdadeiro que ele odeia a mentira. Ninguém odeia a mentira, aborrece a mentira, se não for verdadeiro, se não tiver uma verdade dentro de si. Deus, ele só odeia a impureza porque ele é santo. Deus só odeia a injustiça porque ele é justo. Então as coisas que você odeia, que você se ira, você só se ira porque você ama aquilo que é oposto. Então as pessoas que odeiam a corrupção porque são pessoas honestas. Uma pessoa só pode odiar a infidelidade, se irar com a infidelidade, pessoas que são fiéis. Uma pessoa só se aborrece com outra preguiçosa se ela for trabalhadora. For uma pessoa do trabalho, uma pessoa ativa. Então, querido, a ira nasce exatamente do amor, nasce da bondade, nasce da fidelidade, nasce da justiça. Efésios capítulo 4, versículo 26. Diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então nós estamos ali lendo uma frase que nos afirma que a ira está separada do pecado. Então irai-vos e não pequeis. Então é possível ficar irado e não pecar, assim como também existe a ira que te leva ao pecado. Mas uma coisa não está ligada à outra. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e Deus aborrece o pecado. Deus se ira contra o pecado. E quando o homem pecou, ele foi destituído da presença de Deus, foi destituído do seu reino, foi destituído da sua graça, da sua eternidade. Então isso é tão sério que em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Deus odeia e se ira contra o pecado. Qualquer pessoa que esteja na prática do pecado, fique sabendo que você se torna abominável a Deus. Agora, como que Deus busca resolver esse problema? Encontrando alguém onde a sua ira pudesse ser manifestada. E o próprio Deus se colocou como escudo do homem. E veio Jesus. Jesus foi um escudo protetor, uma cobertura para nos blindar dessa ira fulminante de Deus. Então, quando Jesus estava na cruz do Calvário, sobre ele foram os nossos pecados colocados. E naquele momento Deus derramou a sua ira sobre aquele que estava os nossos pecados, que foi sobre Jesus. Então esse foi o grande medo de Jesus, não apenas de sofrer na sua carne, mas principalmente de receber a ira do seu Pai. Isso foi tão forte, querido, que em Mateus capítulo 27, versículo 45,
diz: e desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, quando Jesus se coloca naquela cruz, estava sobre ele os nossos pecados. E Deus ficou tão irado que houve trevas, veio escuridão sobre a terra. E Deus separa-se do seu filho por causa do pecado. E porque Deus ia cumprir a sua justiça. E a sua justiça seria derramar sua ira sobre aquele que carregava os nossos pecados. E de repente Jesus, ele sente tudo aquilo. E ele grita às 3 horas da tarde: Eloi, Eloi, por que me desamparaste? E essa foi a maior dor de Jesus, ser separado do Pai por causa dos nossos pecados, porque a ira de Deus viria sobre toda a maldade que Jesus carregava, a minha e a sua maldade. De onde sai a ira do amor, da saudade, da sua compaixão. E quero fazer uma pergunta: você tem se irado com o quê? Ou você não tem se importado com nada? Na sua vida tudo é zen, tudo é de boa, tudo é paz e amor. Porque olhando para a natureza de Deus, se falta ira em nós, é porque também nos falta amor. Se falta ira pela injustiça, é porque nos falta bondade. Se você não se incomoda com a mentira, é porque te falta a verdade. Então, querido, se há bondade, se há amor, se há justiça, existe uma indignação com aquilo que se opõe à bondade, à justiça, ao amor. Eu lembro de Davi, quando ele visita o exército de Israel, que estava sendo afrontado pelos filisteus. 1 Samuel 17, 36, vamos ler apenas 2 versículos. Davi, por 40 dias, ele visita aquele campo. E ele vê a afronta daquele gigante e daquele povo ao exército do Deus vivo. E aquilo ira Davi, aquilo importuna Davi, aquilo provoca uma indignação em Davi. E Davi vai até o rei pedir para lutar contra aquele gigante. E ele diz para Saul: assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Eu não vejo Davi falando isso com calma. Eu vejo ele falando isso com indignação, irado. Ele diz: porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi estava indignado, porque esse gigante estava enfrentando não apenas Israel, mas estava afrontando o seu Deus, o Deus de Israel. Versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Então eu te pergunto, de onde saiu essa ira que provoca em Davi uma coragem de enfrentar esse gigante? Saiu da sua bondade, da sua compaixão, saiu de um compromisso, que é expresso quando ele diz: quando os leões vinham atacar uma ovelha do seu rebanho. Querido, uma ovelha que aparentemente não tinha muito valor,
Mas Davi carregava a responsabilidade, compromisso com o seu pai. Ele estava ali debaixo de fidelidade. Então, apesar de ser poucas ovelhas, como diz o seu irmão, por que você não vai procurar e cuidar daquelas poucas ovelhas? Eram poucas ovelhas, mas Davi estava ali comprometido com aquelas ovelhas. E quando o leão vinha, quando o urso vinha, ele lutava com esses animais ferozes. E essa ira e indignação de Davi sai do peso, da responsabilidade, do comprometimento que ele carregava em si. Então, quando ele vê aquele gigante desafiando não apenas o exército de Israel, mas desonrando o seu Deus, Davi fica irado e vai lutar contra aquele gigante e o mata. E você sabe que na história de Davi, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a raiz de Davi. Davi até hoje é exaltado entre o seu povo judeu. E Davi, querido, não era um homem perfeito. Davi tinha muitos problemas. Inclusive, ele tinha muito sangue em suas mãos, porque se tornou um homem violento. Quero ler apenas uma passagem aqui para você ver como que esse Davi se tornou quando homem. 1 Samuel 18, 25. Samuel 18, 25, a partir do 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Então veja, Saul estava procurando fazer com que Davi fosse ferido pelos filisteus. E de repente o rei tem essa ideia: aquele que casar, aquele que fizer isso, vai casar com a minha filha. E quando alguém nesse tempo ia se casar com uma filha de um rei, ele tinha que pagar um dote, que era um valor muito alto. Mas Saul diz: não precisa pagar dote, eu só quero 100 prepúcios de filisteus. Órgão genital dos homens, irmãos. Uma humilhação para os filisteus. Versículo 26. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi. Veja bem, de que fosse genro do rei. Então Davi disse: olha, eu preciso fazer isso para ser genro do rei. Então ele desejou ser genro do rei. Porém ainda os dias não se haviam cumprido. 27. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Não, em outras palavras, Davi foi lá, não apenas matou, mas capou 200 homens e trouxe e entregou para Saul. Então Davi era um homem violento, sanguinário. Ele tinha garra. Lutou muitas guerras. Agora, por outro lado, você vê que mesmo sendo sanguinário, era um homem de honra. Você veja que ele nunca teve coragem de tocar a mão em Saul, porque Saul era rei. Mesmo Saul querendo matá-lo, e mesmo Davi tendo muitas chances de matar a Saul, ele dizia: longe
longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então era um homem que carregava honra em si e que defendia tudo que apontava para Deus. Saul era mau, queria a sua morte, era infiel, e mesmo assim Davi o honrava e esperou Deus acertar com Saul para poder assumir o lugar que ele já havia sido ungido quando criança. Vamos ler o texto, Atos capítulo 13, versículo 21. Atos 13, 21. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aí eu te pergunto, que vontade é essa que Deus tinha, que Davi fez, e que Deus se alegra em achar Davi? Gênesis capítulo 13, versículo 14. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então Deus, ele faz uma promessa de uma terra e diz: essa terra precisa ser conquistada. Estou dando a Abraão e a sua descendência. E essa era a vontade de Deus, a conquista desta terra para o seu povo. E vocês conhecem a história, que Deus começa com Moisés, liberta esse povo, e por 40 anos Moisés peregrina no deserto, em busca da conquista dessa terra. Agora a gente sabe que Moisés não conseguiu cumprir a vontade de Deus, porque Moisés não conseguiu entrar nem na terra, e até mesmo por desobediência. Queria que vocês preparassem uma imagem que eu coloquei no e-mail da igreja. Vamos postar daqui a pouco. Então, meu querido, quando Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés. E Josué então começa a conquistar a terra que Deus havia prometido para Abraão. Responsabilidade que passou para Moisés. E Moisés, não cumprindo agora a responsabilidade, passa para Josué. Josué capítulo 12, versículo 1. Diz, 12, 1. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram, além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. E você continua lendo, então ele vai dar todas as terras que foram conquistadas. Ao todo, irmãos, foram 31 cidades que Josué conquistou. Mas Josué não conquistou toda a terra, conquistou apenas uma parte da terra. E deixa eu te dizer, quando Deus tem um propósito, esse propósito ele é cumprido. Quando Deus determina algo, ele executa. Quando Deus diz faz, isso tem que ser feito. A Bíblia diz que Deus anuncia o fim no começo, porque ele está determinado.
Se ele decidiu começar, é porque ele já terminou. Então Deus passa para Moisés, Moisés passa para Josué, e Josué alcança 31 cidades de toda Canaã. Lá no capítulo 13, versículo 1 de Josué, capítulo 13, versículo 1, diz: era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então Deus diz: Josué, você está velho, infelizmente você não conquistou a terra que eu prometi, apenas um pedaço dela, e ainda tem muita terra para possuir, porque a palavra de Deus não é revogada. Se Deus deu aquela possessão, alguém tem que conquistar, querido. Se Deus fez uma promessa para você e você falhar, ela vai continuar no teu filho. Se o teu filho falhar, ela continua no teu neto. Se o teu neto falhar, passa para o bisneto e assim vai. Mas ela não ficará sem ser executada. O meu avô era cangaceiro, um homem muito violento, e cometeu muitos homicídios. E minha avó, mãe de minha mãe, não a conheci, ela morreu jovem, 30 e poucos anos. Mas dizem que ela era crente e que ela carregava uma Bíblia. Sabe, meus irmãos, só que na minha família não tinha nenhum cristão, nenhum sequer. E aqui em Brasília começou comigo. Com 18 anos eu me converti. E a partir de mim começou a converter os outros. Hoje, eu acho que 90% da minha família é convertida, tanto aqui em Brasília como no Nordeste. Então, uma promessa que Deus talvez tenha feito à minha avó, que a próxima geração falhou, então Deus transfere para a próxima. E se a minha geração falha, com certeza os meus filhos carregariam essa promessa. Porque é exatamente isso que estava acontecendo. Deus fez uma promessa para Abraão, que foi transferida para Isaac, que foi transferida para Jacó, e de Jacó foi transferida para Moisés. Moisés não alcançou, foi transferida para Josué. E aqui Josué já está velho. E Deus diz: Josué, você está muito velho, e tem muita terra ainda para possuir. O que faremos? E quando Josué morre, querido, não tinha nenhum sucessor. Essa é uma das falhas de Josué. Porque Moisés, ao morrer, deixou um homem no seu lugar. Moisés preparou Josué, mas Josué não preparou ninguém. Então Israel ficou sendo guiado, governado por profetas, por juízes, por sacerdotes. E de repente teve um tempo que Israel, o povo, diz assim: nós queremos ser iguais às outras nações, queremos um rei. E Deus então levanta Saul, o primeiro rei de Israel. E o que Saul vai fazer? Continuar a missão de conquistar a terra dos cananeus, a terra prometida ao seu povo. E Saul reinou por 40 anos naquela terra, lutando, guerreando, perseguindo Davi, é claro, e pecando também. Coloca para mim a imagem, por gentileza, o mapa. Dá para ter uma ideia, né? Então veja bem, aquela parte cinza seria toda a terra prometida. E aquela parte rosa foi a parte que Saul conquistou. Saul não conquistou toda a terra, talvez conquistou a metade. Mas o que Deus havia prometido teria que ser alcançado.
de repente Deus encontra Davi. E Deus diz: este homem vai cumprir a promessa. Este homem vai concluir a promessa. E Deus diz: achei Davi, homem segundo meu coração. Porque Davi carregava uma indignação contra aqueles que se levantavam contra o Deus de Israel. Davi se levantava contra aqueles que eram injustos. Davi não cobria o pecado do ímpio. Davi foi um rei, apesar de violento, bom. Quando você lê a história de Davi, Davi era bondoso com os seus soldados, com o seu exército, com o seu povo. Davi agia com misericórdia. Teve pecado? Teve. Quando matou Urias indignamente, mas ele pagou o preço por isso e se arrependeu tremendamente. Então, quando Deus encontra Davi, Deus se alegra, porque Davi iria cumprir a sua vontade, e a sua vontade era a conquista de toda a terra. E deixa eu dizer, Davi conquistou toda a terra. Aquela parte cinza é a parte que Davi conquistou. Davi foi o único rei que conseguiu unir as 12 tribos, que governou sobre as 12 tribos e conquistou toda a promessa de Deus para o povo de Israel. Então, o homem segundo o coração de Deus exerceu a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque Davi tinha ira que tem Deus. Davi não suportava injustiça, porque havia justiça divina dentro dele. Davi não suportava mentira, porque carregava a verdade. Então, querido, você se indigna com aquilo que é o oposto que tem dentro de você. Se tem bondade, você vai se irar com a maldade. Se tem fidelidade, você vai se irar com a infidelidade, com a injustiça. Se você honra o teu Deus, você vai se irar contra a idolatria. Josué capítulo 1, versículo 1, deixa eu te lembrar de algo aqui. Olha como Deus diz. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, Deus estava determinado a conquistar essa terra. Mas essa terra seria conquistada por meio dos homens. Então Deus tem propósitos a alcançar. E esse propósito Ele usa você e usa a mim. Versículo 4, desde o deserto e do Líbano. Então Deus está dando um mapa para Josué. Até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais daria. Deus tinha um juramento, e Deus jamais quebraria o seu juramento, jamais quebraria a sua palavra. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Tudo. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus estava determinado
determinado, por isso que ele anima Josué a conquistar a terra que Deus havia jurado para Abraão, para Isaac e para Jacó. E quando Josué vai, que entra Saul, Saul tinha um problema, querido. O problema de Saul era a obediência pelas metades. Então Deus lhe dava uma ordem e ele obedecia apenas parte. Ele não tinha integridade, isso aborrecia Deus. Por que a infidelidade de Saul provocava a ira de Deus? Porque Deus é fiel. Até que Deus tirou o reino de Saul e deu a Davi. Então a promessa só se completa com Davi, que cumpriu a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo, a gente caminhar para o final a respeito de um rei, para que você entenda como isso funciona na sua vida e na minha. Porque nós precisamos ser íntegros. Nós não podemos dar a Deus apenas uma parte daquilo que somos e nem daquilo que temos. Nós não podemos obedecer a Deus apenas uma parte, aquilo que me é conveniente. Porque hoje, irmãos, infelizmente os cristãos estão assim. Eles obedecem apenas aquilo que lhe agrada. E aquilo que não é do seu agrado, eles fazem vista grossa. São como Saul. Obedece pelas metades. Vou te dar um exemplo de um rei. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o profeta, filho de Oded. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Então o profeta vai ao encontro desse rei e diz: se você buscar o Senhor, você vai achar. Se você o deixar, ele também te deixará. Então, como esse rei encara esse desafio? Lá no versículo 12, diz assim: e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Olha que bênção. Então o profeta faz um desafio em nome de Deus. Asa toma para si, convoca o povo e faz um juramento, uma aliança, para que o povo busque a Deus e seja obediente a Deus. Versículo 13. Presta um pouco atenção. Eu sei que às vezes o muito ler talvez começa a dispersar a sua mente, mas se concentra para você entender. Eu gosto de mostrar nas escrituras para que você possa comprovar o que nós estamos falando. Versículo 13: de que todo aquele, olha só o que o rei diz, Asa, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim o menor como o maior, tanto criança como adulto, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor com alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento. Asa era rei de Judá, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. Então, o resultado da busca ao Senhor deu repouso das guerras. Agora veja bem, versículo 16: e também a Maaca, sua mãe, o rei Asa, depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo, Asera. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então a sua mãe tinha feito um ídolo no meio de um povo que tinha feito um juramento com Deus. Então ele queima o ídolo e retira a posição da mãe de rainha. Então o cara estava levando a sério o negócio.
versículo 17 diz assim: os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Asa fez o que muitos de nós fazemos. Fez quase tudo, querido. Destituiu até a sua mãe do cargo de rainha. Mas ficou uma coisinha. Os altos eram os lugares de adoração às práticas pagãs. Então, no meio do povo existiam lugares onde se fazia cultos pagãos, inclusive práticas imorais, e em alguns casos sacrifícios humanos. Então ele deixa alguns altos no meio de Judá. Então essa foi a brecha que ele deixou. Ele fez quase tudo, deu quase tudo, obedeceu quase tudo. E nós não somos assim também. Fazemos quase tudo, obedecemos quase tudo, cremos em quase toda a Bíblia, mas deixamos alguns altos na nossa vida. Quinta-feira eu lembrei os irmãos a respeito de Ananias e Safira. Quando Ananias vai fazer uma oferta, e ele dá quase tudo da sua propriedade, porque um outro homem vendeu a sua propriedade e deu tudo de oferta. Então ele vai e faz a mesma coisa, mas ele retira uma parte para si. E por causa dessa infidelidade, ele atraiu a ira de Deus, porque Deus é fiel. E o mover do Espírito estava forte. Então, irmãos, quando Deus vem no lugar, cuidado com o que você faz, porque isso pode respingar na sua vida, a ira de Deus. E foi o que aconteceu na vida de Ananias. Ele deu quase tudo. E Pedro diz para ele: por que fizeste isso, Ananias? Você não está enganando a homens, está enganando a Deus. Esse dinheiro era Deus. Se você vendesse essa casa e ficasse para você, estava tudo certo. Mas por que você vem aqui no altar fazer essa oferta como se estivesse dando tudo e reteve algo para você? Então, naquele momento, a ira de Deus vem e mata Ananias. Tem muito crente que morre, que é Deus que mata. Você sabia disso? Tem muito crente, querido, que mata, que morre, porque foi Deus quem tirou ele da terra. Esse Deus que é amor, ele se ira. Tem gente, querido, que crê apenas no amor de Deus. E ele rejeita a parte da Bíblia, tudo que fala sobre a ira de Deus, sobre a abominação de Deus. Ele crê no batismo do Espírito Santo, no derramar que veio lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, mas ele não crê que foi Deus que matou Ananias. Então ele crê em quase tudo da Bíblia, ele faz quase tudo, mas ele não entrega tudo. Sempre fica alguma coisa sustentando, segurando em suas mãos. E foi o que Asa fez. Lá no 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 1. Partido 1 diz assim, olha, presta atenção, leia junto comigo. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa. Então, esse outro rei quer edificar uma cidade que vai bloquear a saída do povo de Judá. Versículo 2, então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou os servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, Adã, Abel-Maim e a todos
todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Você sabe os ídolos que ele havia deixado? Ele fez quase tudo, querido. Está agora aqui, respingando. Porque a gente, quando não entrega tudo e você retém algo para si, isso revela um problema que você tem no seu coração. Então, de repente, um rei resolve construir uma cidade que iria prejudicar, ajudar. E ele, em vez de lutar com armas, indo para a guerra, enfrentando o inimigo cara a cara, ele faz um acordo com o quê? Com os tesouros do templo, com a prata do templo. Ele faz um acordo com o dinheiro que não era dele, com o tesouro que era de Deus, que era do altar, com os utensílios do templo. E ele diz: vamos fazer um acordo, você não constrói essa cidade, eu te dou o ouro e prata. E ele então pega todos os tesouros, todas as pratas, todos os utensílios do templo, reúne aquele ouro e entrega para resolver um problema. Deixa eu dizer para vocês, quantos de vocês estão usando o dízimo para resolver problemas financeiros? Baasa fez isso, querido. Sabe por quê? Porque ele, ao decidir servir a Deus, não entregou tudo que tinha. Alguns altos ficaram de pé na cidade. E isso respinga lá na frente. Porque foi isso que aconteceu com Asa. O que isso lhe causou? 2 Crônicas 16, 12. Presta atenção que a gente vai encerrar aqui. Diz assim: no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. E a sua doença era em extremo grave, contudo a sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Você veja que esse cara, ele estava tão distante de Deus. Claro, um homem para usar os utensílios do templo para fazer um negócio com outro rei. Já estava longe de Deus há muito tempo, então ele ficou doente dos seus pés. E não buscou o Senhor, buscou os médicos. Versículo 13 diz: e Asa dormiu com seus pais e morreu o ano 41 do seu reinado, doente dos pés. Agora deixa eu te dizer, os pés falam de quê? De conquista. Quando Deus fala para Josué, o que é que Deus diz para Josué? Josué, vai nessa tua força, eu sou contigo. E onde você colocar a planta dos teus pés, você possuirá. Isto será vosso. Então, quando você entrega apenas quase tudo, você é infiel. Você adoece os seus pés. Os seus pés param de conquistar. Porque as conquistas vêm pelos pés. Louvor pode subir. Não foi à toa que Jesus, no último dia, chamou todos os discípulos e começou a lavar os seus pés. Porque os pés falam de conquista. Você demarca território. E crente fiel, querido, não tem autoridade. Quando você entrega apenas aquilo que te apraz, você fica como o rei Asa, doente dos pés. E talvez conquiste até alguma coisa, mas não conquistará toda a promessa. Se você quer ser homem segundo o coração de Deus, seja fiel em tudo. E não deixe os altos, sabe, erguido na tua vida, quando você entregar sua vida ao Senhor. Deus é amor. E por ser amor, Ele se ira contra a maldade. E Ele aborrece e abomina o ímpio
a imoralidade, a infidelidade, a mentira, a corrupção, a impureza. Deus, tudo que Ele começa, Ele termina. E Ele está procurando pessoas que tenham essa ira santa. Você precisa se irar contra situações que vêm contra a tua vida. Se irar contra um casamento fracassado, querido. Ontem teve aqui um filme, né, muito bom. Como que é o nome? Foi Quarto de Guerra. Em que uma mulher vence o seu casamento guerreando na oração. Ela se irou contra o diabo. Expulsou Satanás da sua casa. Fora daqui, demônio. Você não tem lugar no meu casamento. Não sei onde está o teu problema, querido. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um problema familiar, talvez seja um problema financeiro. Eu não sei, mas Deus sabe e você também sabe. E você não vence nada, sabe, negociando como asa, usando aquilo que não é seu, para fazer barganha com outros reis, ou até mesmo com o diabo. Satanás não tem misericórdia de você, ele não te respeita. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz assim: olha, veio mais valente do que ele e o amarrou. Então Jesus na cruz segurou a barra do lugar, segurou a ira de Deus que fulminou ele, que o moeu naquela cruz, por causa dos meus e dos teus pecados. Então nós temos um escudo, nós temos um advogado, nós temos um leão que nos protege, que segura a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Então o que te resta é crer na promessa: onde eu colocar os meus pés, esse lugar será meu. Não serei como asa, doente dos pés, porque deixo altos na minha vida, altares na minha vida que não deveria estar, porque deixo sentimentos, sabe, governar a minha vida que não deveria governar. O que te falta, querido? Deus não te chamou para viver uma vidinha qualquer. Deus te chama como um valente guerreiro, porque Deus tem conquistas a fazer, e Ele faz por meio de você e por meio de mim. Ele usou Abraão, usou Jacó, usou Moisés, usou Josué e usou Davi. E Davi foi o homem segundo o seu coração, porque cumpriu toda a sua vontade e conquistou toda a terra. Amém? Quantos estão com sede de conquistar algo para a sua vida? Então fica de pé, por gentileza. Você não nasceu para simplesmente passar pela terra sem fazer história. Todos nós temos um propósito de conquista, mas essa conquista, querido, só vai ser realizada se você honrar a Deus, se você obedecer a Deus e se você entregar tudo a Deus. Pedro disse assim: Jesus, eis que nós entregamos tudo a Ti, que vamos receber em troca? Deus não aceita apenas parte, metade ou quase tudo. É tudo ou nada. Diga para o seu irmão aí, gentileza, repete: é tudo ou nada. Mais forte: é tudo ou nada. Creia. Diga: é tudo ou nada. Você está com medo de falar, né?
Você não quer entregar tudo, né? Vou te dar mais uma chance. Eu vou dizer forte, com convicção. Amém? Mesmo sem crer, profetiza. Que essa palavra se transforme em vida sobre você. Amém? Do 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, é tudo ou nada. Mais uma vez, é tudo ou nada. Última vez. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado No esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh.
quero chamar aqui na frente aquele que tem uma conquista para realizar. E de repente você estava desacreditado. Você não via possibilidade de alcançar. Mas sabe, hoje Deus diz assim: olha, eu encontrei o José, encontrei o Roberto, encontrei a Maria, encontrei a Márcia, encontrei o Júnior, encontrei o Felipe, o Raimundo, o Afonso. Deus te encontrou. Amém. Deus te achou, irmãos. E aquilo que Ele havia colocado no teu coração, Deus está determinado a alcançar, a terminar. Eu quero chamar você que tem uma conquista a realizar. E você não quer fazer como Asa, entregar apenas parte, ou quase tudo. Mas você quer fazer como Davi, que disse assim: quem é este incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? Você nasceu para glorificar o Senhor com a tua vida. Então seja motivo de glória, seja motivo de louvor, seja um instrumento de Deus, seja a sua espada de justiça, seja uma carta de Deus, que a sua palavra esteja na sua boca, que a coragem que Deus colocou na vida de Josué esteja na sua vida também, que a fidelidade que Deus colocou na vida de Davi esteja sobre a sua vida também, a ousadia, a coragem, o peso da responsabilidade. Em nome de Jesus, você vai orar agora por você. Você vai abrir a sua boca. Enquanto eu oro, você vai abrir a sua boca e você vai dizer: Senhor, este é o sonho que o Senhor colocou no meu coração. Sabe, seja uma empresa, uma questão financeira, seja a sua família, seja o seu casamento, seja um filho, uma filha, um ministério, não sei o que é, mas você vai dizer: eu não aceito o diabo tocar na minha casa, eu não aceito o diabo tocar na minha saúde, eu não aceito o diabo tocar nas minhas finanças. A terra foi conquistada, Jesus colocou os pés no seu coração, e onde Jesus está, o inimigo não pode entrar. Você é terra de Deus, você é terra de Deus e morada de Deus. Jesus é o teu valente guerreiro que destronou o inimigo. Vamos orar, ore por você, coloca a tua causa diante de Deus. Oh Pai Santo, nós sabemos, meu Deus, que Tu és a nossa força em tempo de fraqueza. Tu és a nossa justiça. Tu és aquele, Senhor, que nos cobre, meu Deus, de poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É no poder do nome de Jesus, Senhor, que nós dizemos: nada ficará nas mãos do diabo, nada ficará nas mãos do inimigo, nem uma unha sequer. Esta foi a palavra que o Senhor deu a Moisés, a Faraó. Não fica nenhuma unha sequer, nada fica, porque nós não somos como o rei Asa, que entrega quase tudo e deixa partes, altares que não pertencem ao Senhor. Tomamos essa palavra: nenhuma unha vai ficar na mão de Satanás, nenhuma unha sequer. Eu sou de Deus, corpo, alma e espírito. Senhor, levanta na vida desses irmãos uma ousadia, uma unção de conquista, para que eles andem passos largos, e onde eles colocarem as plantas dos pés, ali haja conquista, ali seja demarcado pelo poder do teu nome. Ali pertence a eles, pertence ao teu povo, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, toca, Senhor, faz o teu milagre acontecer nesta noite.
Jesus. Em nome de Jesus. Levanta tuas mãos aos céus. Engrandeça o nome de Deus. Esse nome tem poder. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Teu nome tem poder. Aleluia. Adonai se manifesta. Mais uma vez, só as vozes. Levanta as suas mãos. Yahvé. Forte. Se você crê que está saindo com a promessa, aplauda esse Deus, libera um grito de alegria, um grito de vitória. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, sim, Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. E os anjos de Deus acampem ao teu redor. Que a autoridade no nome de Jesus esteja nos teus lábios. E você use o poder que Deus te deu para se revoltar, se irar contra toda a maldade do inimigo. Não seja passivo com a mentira, com a infidelidade. Não seja passivo com a impureza. Não seja passivo com a injustiça. Não seja passivo com o ímpio. Em nome de Jesus, não cubra transgressões. Não faça aliança com corrupção. Não faça aliança com demônios. Seja você uma carta do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus prospere a tua vida, te abençoe e realize os teus sonhos que estejam de acordo com a vontade de Deus. Haja paz na tua casa, que Deus supra as tuas necessidades. Haja saúde e o Senhor faça de você uma bênção onde você andar, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Vai em paz para sua casa. Tem.